Gente, boa noite, sexta-feira, 16 de dezembro, Vasco 68, né? Canal. Compartilha aí, gente, curte, divulga pra galera. É difícil aí no começo, como tudo é difícil, né? A gente pede ajuda e tal, mas principalmente aí pros famosos, somos esquecidos mesmo. Nego nem olha, nem compartilha. Gente, Pedro Raul finalmente assinou, foi apresentado oficialmente, graças a Deus. O Vasco hoje faz o seguinte, ele não quer passar vergonha dantes que passava, anunciava um monte de gente, jogador pereba, ruim pra caramba, e não contratava ninguém, ou então quando dizia que tinha contratado o Ronaldinho Gaúcho, como já aconteceu, e não aconteceu. Então assim, tem que ser o preto no branco, estão lidando com empresas, tem que ter paciência, o dinheiro dos caras, entendeu? Aí contratava jogador a rodo, a peso, vários jogadores fracos, ruins, e quando contratava pedindo, prometendo salário, não pagava. São jogadores ruins que ficaram pelo meio do caminho e que o Vasco hoje tem que honrar um compromisso a tratar da 777. Se fosse modelo associativo, gente, já tinha anunciado um monte de jogador, mas um monte de jogador fraco. Um monte de jogador que não faria o Vasco disputar de igual para igual com os mais poderosos economicamente hoje do Brasil. Então, tudo é uma questão de mudança e com verdadeiro planejamento. Agora o dinheiro tem dono e esse dinheiro é muito bem cuidado. Eu vou fazer um exemplo. Tem um jogador aí que, pô, não gosto de falar de jogador que acho normal, tô de Guga, no Fluminense, que foi contratado para $1,5 milhão. Porra, o Vasco contratou o Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, 26 anos, um ótimo jogador por 2 milhões, que 10 milhões e 500 mil reais, $1 milhão, e ficou com 100% do passe. Então essas coisas todas são muito bem pensadas, muito bem elaboradas e tal. O Guga acho que nem vinha jogando, estava meio que encostado de reserva lá, acho que está até meio gordinho. Mas não estou falando mal do jogador, estou fazendo a comparação de valores. Finalmente, graças a Deus, Pedro Raul será a primeira contratação de peso dentre muitas que virão, se Deus quiser. Primeiro tem que ver, tem que dar tempo ao tempo e ver se vai dar certo. Gostaria de falar também, gente, que um lapso ontem foi da entrevista do Abel. Achei muito legal na Vasco TV, muito bacana. Ele falando da experiência dele, você vê que é um homem de 70 anos, vivido no futebol, realizado financeiramente, mas o cara quer trabalhar, e numa nova função. Você vê que ninguém nunca está tarde demais para começar qualquer coisa que queira na vida. Achei legal a postura dele, achei ele sem misterismo, como sempre. Ele é um cara que falou que vai dar muita proteção ao Barbieri, aqueles problemas que os treinadores antigamente tinham que lidar com comportamentos dentro e fora de campo, quem vai lidar isso com o Abel. Então ele vai deixar bem à vontade o Maurício para fazer o trabalho dele, o Maurício Barbieri, disse até que ele já foi estagiário dele e tal. Isso tudo aí vocês mais ou menos já sabem. Gostaria de lembrar a todos que hoje, exatamente dia 16 de dezembro de 2022, faz 33 anos que o Vasco ganhou a final contra São Paulo no Morumbi e eu estava lá. Parece que foi ontem. Peguei ônibus, fui, vi o jogo, voltei, bate e volta. Eu estava lá atrás do gol. Eu sou um daqueles que aparecem em vídeos aí, pulando que um gol, tanto na hora do gol, quanto na conquista do título, com o apito final. Então, gente, é o que eu queria dizer a vocês. Não vou ficar falando de especulações. Hoje já apareceram mais umas 30 pelo menos. Mas a gente sabe que o Vasco vai ter que contratar pelo menos mais 15 jogadores. Então, há uma outra coisa que eu gostaria de falar também. O Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, ele explicou muito bem. O Carioca, ele está sendo o Campeonato Carioca está sendo desvalorizado justamente pela própria federação. Ela não consegue organizar nenhuma divisão de cotas direito. Então ela obriga os times que hoje se sentem prejudicados, no caso do Vasco e do Botafogo também, a querer botar time reserva. E pronto. Eu também apoio muito bem. O charme carioca, que lotava Maracanã da década de 70, 80, com 170 mil pessoas, como eu já fui, hoje, se der para encher São Januário, tá legal. Eles não levam a sério. A própria federação deve estar interessada com seus próprios interesses, no interesse do rival. Entendeu? Então, gente, era o que eu queria falar. Eu também peguei uma brecha no canal do Garone. Ele explicou muito bem sobre as diferenças entre contratar jogador finalmente e entre especulação que não acontece. E esse crédito eu dou a ele também. Gente, obrigado aí, divulga o canal, tá aí amanhã, se Deus quiser. Estarei fazendo mais vídeos aí. E, se possível, estarei fazendo 3 vídeos, pelo menos 2. Tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.